Podemos ao Senhor. Grandioso e maravilhoso és tu, Senhor. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede. Obrigado pela força, pelo amor, pela graça, pela saúde, pela visão. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não tem nos deixado só. O Senhor tem estado conosco em todos os momentos. Eu sei que os nossos pecados nos afastam da Tua presença, mas a Tua graça nos alcança. E queremos continuar a agradecer por o Senhor ter estado sempre conosco. Deus, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, este momento de ouvirmos a Tua palavra, e nós sabemos que a fé vem por intermédio de ouvir e ouvir a palavra de Deus. E nós queremos abrir nossos corações para ouvir a Tua palavra. Senhor, prepare os corações de maneira que a palavra caia e consiga crescer em nós, Senhor. Que nós possamos ser o reflexo da Tua palavra. Mas para ser reflexo, precisamos ouvir e entender. E queremos pedir a presença do Espírito Santo que esteja aqui e que continue a estar aqui, não só agora, mesmo quando a gente sair, aonde a gente estiver, que Tua presença não se afaste de nós, Senhor. Deus, em nome santo de Jesus Cristo, nós sabemos que nós temos as nossas vontades, mas diz a Tua palavra, quando o Senhor ensinou a oração do Pai Nosso, lá no final tem que seja feita a Tua vontade. E nós queremos que seja feita a Tua vontade porque reconhecemos que a Tua vontade é melhor do que a nossa. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo, nosso irmão. Amém. Igreja, vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Amém. É uma alegria muito grande estar aqui. Nós já queremos parabenizar de antemão a igreja, aos jovens, ao pastor da igreja e também a honra de nós estarmos aqui. Como disse o pastor, nós estamos, se Deus quiser, segunda-feira caminho de volta para nossa terra, para o nosso país. Depois de 5 anos e 7 meses, foi a ordem do comandante geral. Ele ordenou a hora de voltar. E nós obedecemos rapidamente aquilo que ele manda. Meus irmãos, nós temos um tema e nós temos um lema nesse congresso. O segundo congresso dos jovens deste ministério, desta igreja, o tema é o texto bíblico e o lema é o que está na tela. Tema e lema. Vamos ler o tema que está lá, o versículo 1 Pedro, primeira epístola geral de Pedro, capítulo 1, verso 15. Vamos ler bem forte, bem alto, uníssonos. 1, 2, 3. Começando aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Amém. Também o lema. Coloque de volta o lema. Vamos lá. 1, 2, 3. Construído pelo caráter através dos ensinamentos de Cristo. Pode nos assentar dando glórias a Deus. A presença de Deus não precisa de muita coisa. Quando o servo de Deus, aquele servo, a serva que vai pregar a palavra de Deus, ouva, depois de entrega desse jeito, tem vezes que o culto é entregue para o pregador, mas quando o culto é entregue assim, hein, o Espírito Santo opera com mais fluidez. É muito importante a oração que o servo de Deus fez aqui, e que todos nós fizemos, de que o Espírito Santo, ele é o intérprete da palavra. É importante que nós esclarecemos que o Espírito Santo ache o caminho do seu coração. Através dos louvores, das ministrações que já foram entregues aqui, as orações, o Espírito Santo já formou um caminho, é estreito, não é nada não, mas o caminho já foi estreitado para o seu coração, para que a semente, que é a palavra, caia em boa terra e ela possa frutificar 30, 60 e a 100. Quem pode dar glórias a Deus? Muito bem. A primeira coisa que nós precisamos entender, que já foi dito aqui, eu quero repetir, isso é muito importante. Quantos jovens nesse momento, adolescentes, eu estava vendo eles louvando a Deus, todos aqui louvando a Deus, estavam lembrando de 30 anos atrás, quando eu também estava na mesma posição que eles. 30 anos, gente, como o tempo passa. Meu Deus do céu, a barba vai ficando branca, as canas vão ficando brancas. E o tempo passou. E quantas das vezes, quando vi um pregador, um servo de Deus, uma serva de Deus, não interessa de onde era, importante que era a palavra que era ministrada, e chamava a frente para orar, eu estava assim, toda oração. Sempre não era só um peixinho, filho de peixe, peixinho, não. Crente, filho. Desde menino servindo ao Senhor. E Deus fazia promessas e promessas, moças e rapazes, jovens e adolescentes, promessas e promessas.
Deus uma vez falou para mim, olha, prepara-te na terra para viajar sobre as águas. Eu não entendi isso. E nem a irmã que falava, não existia internet não, viu? Não tinha nosso tempo essas coisas. Então, a irmã falava, a anciã, que foi a minha instrutora, dormiu no chão com 102 anos de idade, ela falava, prepara na terra para viajar sobre as águas. Eu falei, que é isso? Depois que eu vi, descobri que era o pau do avião. Depois que eu viajei, não sei quantas horas por cima das águas, eu falei, era isso. E era isso mesmo. Então, propósitos que Deus faz para nós que servimos a Deus, a nós jovens, ainda na terra-idade, Deus é fiel para cumprir. Existe processo. Olha o quebra-cabeça lá. Gente, para tudo. Tudo. Bolinha, nome, letra, cor de letra. Olha só, no lema, a cruz de um lado tem o quê? Uma imagem de um leão. E de outro a imagem do Cristo. Ok. Né? O leão e o Cristo. E quando o pastor enviou para mim o tema e o lema, na hora o Espírito Santo me fez visualizar uma casa sendo construída. E quando eu estava sentado aqui, ele disse, fala para eles que tem que colocar uma plaquinha sempre. Onde eles foram? Estamos em obras. Estamos em construção. Estamos em obras, já viu? E outra, eu estou falando isso com a instrumentalidade, a unção do Espírito Santo, porque Deus precisa, o pastor disse aqui no início, é a pura realidade. Deus tem que desconstruir, é o que foi dito ao profeta, um dos profetas maiores do Antigo Testamento. Foi dito, olha, eu te dou autoridade para derrubar e para levantar. Eu te dou autoridade para destruir e para construir. E realmente, algumas obras ou edificações, nós somos casa, nós somos edificações, nós somos edifícios. Existe muita coisa que precisa ser posta abaixo. Quantos aqui já viram muitas casas abandonadas e até, como chama, defesa civil? Fala, não pode entrar, porque corre risco de desabar. Então é proibido, coloca lá um lacre, é proibido. Se alguém entrar e acontecer algum acidente, já foi avisado, pode até morrer via óbito. Então não pode entrar naquela construção. E existem construções assim, diz o Senhor. Existem vidas, existem processos que nós passamos e Deus tem que jogar tudo no chão e reconstruir do zero. É isso que o Espírito Santo aqui essa noite está dizendo. Que Ele vai destruir e desconstruir muita coisa para construir da planta de novo. E o engenheiro é o Espírito Santo. Em Provérbios diz, está escrito em Provérbios, que a Bíblia diz que a sabedoria era arquiteto de Deus na eternidade, na construção do universo. E me fez lembrar, porque nós estamos retornando para a nossa cidade, e Deus nos deu a condição de ter uma casa. E interessante que essa casa era de 3 andares, essa casa, o meio era uma igreja, um templo de adoração. Tanto que a parede, a metade da parede é aquele azulão antigo, aquele azul antigo, que a turma colocava a mão, então os crentes já colocavam tudo azul, que se botasse não ia manchar, aquela tinta óleo. Eu já estou pensando, meu Deus, eu tenho que chegar lá com esses rapazes meus, Israel e Kemuel, eles já sabem que nós vamos trabalhar, e nós vamos ter que arrancar tudo aquilo com lixadeira. É lavadeira aqui, né? Ei, irmão, lembrei, o Espírito Santo, Jesus disse, pelo poder do Espírito Santo, que tem pessoas que é sepulcro caiado. Eita! Tem que ser tirado. Por fora é muito bonita a pintura, mas por dentro cheio de podridão. Glória a Deus! Aleluia, glória a Deus! Então pense, como que deve ser a nossa vida construída? Um dos maiores pilares do Evangelho é a santidade. A carta, a epístola geral aos Hebreus diz que nós temos que seguir a paz com todos. É a santificação, sem a qual ninguém... Uai, ninguém fala mais sobre santidade? Ninguém mais prega? Aqui foi louvado aqui, santidade no falar. Eu estou prestando atenção nas mensagens todas. Santidade no falar, no cantar, no pregar, no agir, no se vestir. O espelho da igreja é a palavra de Deus. E o nosso modelo, o nosso modus vivendi, isso é latim, nosso modo de viver, é o que está escrito no texto lá, em toda a vossa maneira de viver é Cristo. Paulo disse, olha, agora com a cara descoberta, o que o nosso irmão orou, que eu possa refletir a boa imagem de Cristo. São características. Agora, para vocês entenderem, o que é uma característica? O que é ter caráter? Uma das características de Cristo é a santidade. O que faz parte do caráter de Deus? O que é o caráter? É algo impresso na pessoa. É algo que pertence à índole da pessoa. O caráter é aquilo que forma a personalidade
de alguém é o que a pessoa é de verdade. Quem nunca ouviu dizer assim, fulano daqui a pouco mostra as unhas? É uma linguagem antiga, é um provérbio, ou seja, vai mostrar quem é e quem não é de verdade. Muitas das vezes nós somos como atrizes e atores de telenovela. Parecemos que somos, mas não somos. Mas Deus sabe quem é, quem não é, quem tem, quem não tem, quem pode, quem não pode, quem faz, quem não faz. Tanto é que no tempo antigo da Grécia, as pessoas usavam aquela cera no rosto. Usavam aquela cera para que representasse algum teatro. Era um teatro. E aí veio a palavra em latim sincera, sincero. Ou seja, tira a cera do rosto. Mostra quem é de verdade. E aí nós vamos para o texto bíblico de 1 Pedro. E ninguém mais do que Pedro sabe quem era Cristo. Quem não se lembra quem era Pedro, irmão dele? Jesus chamava, quem lembra? Como que Jesus chamava Pedro e seu irmão? Filhos do trovão. Sabe por quê? O jeito que eles eram. Você imagina como era Pedro? Hein? Como que Pedro agia? Como que ele era? Até o tempo ele tinha uma espada na bainha. Ele tinha uma espada na bainha. E quando o servo do sumo sacerdote agiu contra Cristo, ele sacou da espada e cortou o quê? De mal. Só que ele não queria cortar a orelha, era o pescoço. Olha o caráter dele, olha que ele andava com Cristo. E olha que ele andava com Cristo. Nós não somos assim. Nós não temos as características. De vez em quando, nós mostramos quem nós somos de verdade. De vez em quando, nós agimos de uma forma, de uma maneira de viver que não corresponde a Cristo. De onde vem o termo cristãos? Em Antioquia, pela primeira vez, diz Atos dos Apóstolos, os crentes, os servos de Deus, foram pela primeira vez chamados cristãos. Por quê? Quem olhava para o servo de Deus, via um Cristo. Cristão é uma miniatura de Cristo. Tanto que quando Jesus enviou os 35 duplas, de 2 em 2, alguém diz, por acaso agora são 70 Cristos? Por quê? Tudo que Jesus fazia, aqueles 70 também faziam. Como é o nosso modo de olhar, de pensar, de agir, de dormir, de falar? Isso é o caráter de Cristo impresso em nós. E essa base principal do caráter de Cristo, eu estou preparando aqui a mensagem. A base principal do caráter de Cristo é ser santo, puro, separado. A palavra santo todos já sabem, não precisa falar. É separado. Separado de quê? Por isso veio o nome eclésia, tirados para fora. Nós somos aqueles que somos tirados para fora desse sistema de mundo corrupto e pecaminoso, para não sermos como ele. O pastor da igreja disse uma coisa que a gente aprendeu com os antigos, que quando o mundo dissesse sim, nós diríamos não. Quando o mundo disser não, nós falamos sim. Sempre na contramão. Porque Cristo é assim. Agora, observe, a Bíblia Sagrada nos mostra, irmãos, algumas características de como construir o caráter de Cristo em nós. A palavra de Deus, desde o Gênesis até o Apocalipse, mostra isso para nós. Com exemplos de pessoas, de indivíduos, homens ou mulheres que serviram ao Senhor. Tinham seus defeitos, sim, senhores. Por exemplo, todos nós gostamos de pregar sobre Davi. A Bíblia diz que ele era o quê? Segundo o coração de Deus. Ok. Mas exemplo de família Davi não tinha. Desculpe, irmão. Davi nunca, eu ia ouvir Davi sobre casamento ou sobre filhos. Não tinha. Não tinha nenhuma condição para ensinar sobre criação de filhos. Não. Já pensou? Quantas das vezes eu já vi o pregador, irmãos, corrigindo o povo e a vida dele podre? Não vale nada. Querendo construir alguém, sendo que ele é todo destruído. Ou ela. Não vale. Não tem condições. Primeiro, eu tenho que colocar a minha vida em ordem. A minha casa tem que estar em ordem. Lembra o que foi dito para o profeta? Quando ele estava, o profeta chegou e entregou algo para o rei. Entregou algo para o rei e disse: põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. Ele virou para o canto, estava doente, o rei. Orou ao Senhor, o Senhor teve misericórdia, acrescentou mais uns anos de vida. Mas se você for ver na história, aquele tempo de vida ele deveria aproveitar para o bem. Não fez corretamente. Quantas das vezes Deus nos dá os materiais para construção? Vamos falar de construção? Já que é para construir, já que nós temos que ter uma vida de santidade como a de Cristo, o que Cristo faria se fosse o esposo da irmã? Ou se fosse a esposa do irmão? Como ele agiria se ele fosse o marido ou a esposa? Como Cristo
Cristo agiria se fosse o pai de seus filhos? E se você como filho, se Jesus fosse filho, como que ele agiria no seu lugar? É mais ou menos por aí. É aí que nós começamos a olhar para o espelho e vemos como que fora de forma. Você já viu que nós não temos simetria, ou seja, tudo no lugar. Você olha para certo espelho, o olho está aqui em cima, a boca está aqui embaixo. Nós somos assim perfeitos. Nós somos imperfeitos. Assim eram os espelhos de antigamente, do tempo antigo, era desse modelo. As pessoas olhavam, a maioria dos espelhos eram de latão, era de bronze, e não emitiam uma imagem exata, correta. Cristo é a imagem, diz Hebreus, a imagem exata de Deus, o Pai. Quando nós olhamos para Cristo, por isso que Filipe, quando disse para Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, ele disse, eu estou tanto tempo convosco, quem vem a mim, vê o Pai. Como está a sua base? O seu fundamento? Vamos falar da construção de uma casa, por exemplo, esse prédio. São quantos andares, pastor? Eu nunca parei para olhar para cima. 6. Como que deve ser a ferragem de um fundamento de uma casa dessa? Pedreiro, ele sabe. Os pedreiros sabem. Qual a ferragem mais fina que existe, pastor? O número? 4.2. Eu vou botar 4.2 nessas colunas para segurar um prédio de 6 andares? Não tem condições? Não tem condições? Como eu disse, a nossa casa lá no Brasil, que Deus nos deu, gente, o engenheiro lá projetou e o pedreiro gastou dinheiro com força em coluna. Dá para construir mais duas casas para cima. De tanta coluna, de tanta base colocou. Começa por aí, meu irmão. Jovens, começa pela base. Até mesmo as ideologias políticas do mundo são construídas por base. Qual é a base? Falando de família, começa pelos pequenos. Falando de filhos, começa pelos pequenos. Começa no início. Qual foi o início da sua fé? Qual foi a base que você teve no início da sua fé? Porque, irmãos, muitas das vezes nós criamos servos, criamos irmãos e irmãs, no sentido de treinamento, como se fossem bebês. O irmão tem 30 anos de crente, ainda tem que tomar uma mamadeira de leite colostro. É o que está escrito em Hebreus. Tem pessoas que já era para ser mestre, ainda estava tomando o leite materno, já era para estar comendo alimento sólido. O louvor que foi cantado e foi falado na letra, eu me lembro. Foi falado que queremos alimento sólido. O nosso estômago espiritual tem que estar preparado para comer comida pesada, tutano mesmo, feijoada, tropeiro. Alimento forte. Tem crente, irmão, se você aplicar certas mensagens, a estrutura dele é tão fraca que ele não aguenta. Eu não estou falando de pregadores, servos de Deus, pastores, que batem no povo, que é como Saul, que era pastor de jumenta. Você sabe como que é para ser pastor de jumenta? É só no chicote. Não é assim. Davi era pastor de ovelhas, diferente o tratamento. E o outro era pastor de jumento, por isso que ele agia daquele jeito que ele era. Então, nós não somos desses. Agora a Bíblia diz para nós, no texto sagrado que foi lido, que é o tema, como é santo aquele que vos chamou. Primeira coisa, igreja e jovens, nós temos que entender quem é que nos chamou. Não foi o meu pai, não foi a minha mãe, no meu caso não foi minha esposa e meus filhos, não foi os teus pais, não foi o vosso pastor. Quem nos chamou foi Deus. É Ele quem nos chamou. O modelo, o molde principal da igreja não é A, não é B, não é C, é Cristo Jesus, o Senhor. Por isso que a Bíblia diz, olhando para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor, aquele que inicia, aquele que termina. Jesus é aquele, conforme está em Filipenses capítulo 1, verso 6, se for possível, colocar Filipenses capítulo 1, verso 6 na tela para nós lermos juntos. É uma obra, nós estamos em construção. Que tipo de material? Qual a construção que nós estamos fazendo? Tendo por, vamos ler juntos, 1, 2, 3. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. O dia de Jesus Cristo se chama arrebatamento da igreja. Até o arrebatamento da igreja, estamos com uma plaquinha dizendo, estamos em obra, estamos em construção. Agora, vamos aprofundar um pouquinho. Qual é a sua fundação?
Em que estamos fundados? A Bíblia diz no Novo Testamento que a nossa fundação, fundação da igreja, a pedra, foi me dada a oportunidade, a honra de ministrar aqui no aniversário da igreja, sobre a pedra angular, sobre a base. A pedra angular é aquela que dá direção para a parede. É aquela que diz para a parede, nós estamos falando do lema, ensinamentos, o caráter ser forjado, formado com ensinamentos de Cristo. Se Cristo é aquele que me direciona, é a minha bússola, é o meu modelo, então eu preciso ser construído. Por exemplo, tem prumo, tem o que mais tem para colocar a parede nível. Vamos lá, são ferramentas. Eu estou falando de ferramentas humanas de construção, que muitos aqui conhecem. Agora, qual é o nível de Cristo? Qual é a ferramenta que Ele usa em nós para nos colocar no prumo certinho? A santidade. Irmãos, se não tivermos uma vida de vigilância, por isso que a Bíblia diz, vigiai e depois orai. Tem gente orando muito e vigiando nada. Orando demais, ora no céu, na terra, no inferno, no monte, no vale, mas vigiado não está vigiando nada. O que eu devo falar? Se eu devo falar, que é condicional. Se eu posso entrar em certos assuntos, eu não posso. Certas rodinhas, que são, a Bíblia diz nos Salmos, que são rodas de escarnecedor. Eu não posso estar no meio. Se eu chegar, ou as pessoas param, ou elas saem daquilo que está sendo falado. Me lembro como hoje, trabalhando na empresa de Marmo Granito, eu tinha 18 anos de idade. E por misericórdia de Deus, Deus me deu a graça de servi-lo desde cedo. E sempre lutar para manter uma vida de santidade. Quando eu chegar, os colegas estavam fumando, jogava, ó, irmão chegou, jogava o cigarro fora. Ó, para a conversa porque o crente chegou. Essa conversa não dá, ele não pode participar dessa conversa. Porque o próprio mundo sabe se você é ou não é, se você tem ou não tem. Até quando nós estamos afastados um pouquinho e nós não vigiamos, Deus usa até a boca da jumenta para falar, você não pode fazer isso não, você é crente, hein? É ou não é? Talvez já teve irmãos que passaram por essa situação. Então Deus, Ele nos coloca no prumo, é a pedra que dá a direção para a construção da parede. E a argamassa, hein? E o cimento para ser usado? E qual a lajota ou o bloco que tem que ser usado na construção? Que base vai ter isso? Qual é a numeração da ferragem para sustentar todo esse peso? É aí que está a grande questão. A base da igreja é a doutrina dos profetas e dos apóstolos. Essa é a base da igreja. É a nossa fundação. As paredes são paredes de construção para proteção, para não permitir com que o inimigo atinja-nos. Irmãos, eu sou um grande construtor de muros. Eu não estou falando de edificação terrestre. Eu estou falando de edificações emocionais e espirituais. Só que eu não era construtor de pontes. Sabe o que é isso? Toda cidade, vamos falar agora, vamos abrangir. Não vamos falar apenas de uma casa, de um edifício. Vamos abrangir, porque como que se faz uma cidade? De várias construções, de várias casas ou prédios. Então toda cidade do tempo antigo e até hoje, o que ela tem? Ela tem proteção, antigamente, vamos usar o exemplo de antigamente. Tinha muros para proteger, mas tinha que ter pontes se houvesse algum rio para transpor. Até hoje, quando nasce um bebê, em qual cartório que o bebê é registrado? Do lado do rio onde ele estiver. Lá no Brasil é assim, não sei se aqui como que é. Mas lá no Brasil ainda é assim, na minha cidade é. Cachoeiro de Itapemirim, no sul do Espírito Santo. Existe dois lados, existe cartório de um lado do rio e do outro lado do rio. Se o bebê nascer no hospital desse lado, é naquele cartório. Se nascer desse lado, é naquele cartório. Para que ponte? A ponte é para que eu possa transpor um rio sem ter o perigo de me afogar. Então, as construções são muito importantes. Hoje a tecnologia está avançando em construções, já tem as paredes prontas. Não precisa mais o pedreiro, está quase o pedreiro perdendo emprego. Não tem mais o pedreiro de colocar lajota por lajota. Agora já tem máquina até para embolsar. Tem robô agora já fazendo construção. Os robôs estão embolsando e estão emassando as paredes. Olha só. Então tudo isso para que haja habilidade. Só que é uma coisa. Toda construção tem que ter bom material. Então se é para ter uma construção, tem que ter investimento. Presta atenção que Deus está falando fundo aqui, profundo. Falei em língua estranha, nem senti a presença de Deus, mas Deus falou, você tem que falar a palavra. A palavra. Vontade de correr, de saltar, segura. Eu sou pentecostal até o osso, está tudo dando. Segura porque eu quero falar na minha palavra. Aplica a palavra. E deixa que eu faço o restante. Porque tem pregador que acha que ele vai mover o povo. Está enganado, é a palavra.
É a palavra, é ela que edifica, ela que exorta, ela que consola, é ela a palavra. Então observe, toda vez que nós colocamos paredes, é para proteção, ou muros, é para proteção. Mas eu preciso também ter acessos a outra parte da casa. As portas fazem isso. No caso das cidades, são as pontes. No caso das casas, são as portas. Por isso que a Bíblia diz, filho meu, dá-me o teu coração. Eu estou batendo, o que diz em Apocalipse? Que Jesus está batendo? A porta. Que porta que é? Veja como Jesus, ele nos trata como edifícios. E a própria Bíblia, o escritor diz que nós somos edifícios de Deus. A própria Bíblia diz isso. Agora, toda construção tem que ter investimento. Você já viu? Olha, eu vou procurar um pedreiro, que é no Brasil, não sei se aqui como fala, mas eu tenho quase 6 anos aqui, irmão, eu estou na mente lá. Eu não mudei nada. Então, tem gente que chega uma semana e já está falando orapolho. Falando puxado. Eu continuo do mesmo jeito. Então, não tenho nada contra, mas eu não mudo do mesmo jeito. Então o que acontece? Com eles fala, mas com a gente fala normal, não fica inventando moda não. Tá cheio de coisa. Então a pessoa fala assim, eu vou encontrar um pedreiro meia colher. Ou seja, é um ajudante que sabe fazer alguma coisa, mas não é um profissional. Não é um profissional. Ele é um ajudante que sabe trabalhar, mas ele não é um profissional de gabarito. Não é. Aí eu chamo aquele para construir. Ele fala assim, olha, tem que comprar isso, isso, isso. Eu vou procurar o material mais ruim que tiver. Mais barato que tiver. Você vai ver o que vai acontecer na sua construção. Você vai gastar. E outra, toda construção demanda tempo. Não existe uma construção no estalar de dedos. Cristo, ele demanda investimento. Por isso que na sequência do contexto, aí já é uma palavra expositiva, na sequência do capítulo 1 de 1 Pedro diz que nós não fomos comprados. Olha o que o texto diz. Vamos ler o texto? Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, que fomos comprados, que com prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver. Então, nós vivíamos não uma maneira de viver de Cristo, era uma vã maneira de viver, errada, fora do caráter de Cristo. E para que eu tenha esse caráter de Cristo, demanda que alguém que sabe construir esteja no comando. É Cristo que deve ser o nosso arquiteto de nós, nossos pensamentos. Por isso que Paulo disse, levando a Cristo todo pensamento cativo. O que Paulo está querendo dizer com isso? Que ele podia pensar em alguma coisa. Ele disse, todas as coisas me são lícitas, mas em todas as coisas me convém. É isso. Ele disse, eu posso fazer o que eu quiser, eu sou livre. Só que eu resolvi colocar todo o meu livre-arbítrio, ou livre-agência, segundo o calvinismo, colocar todo o meu livre-arbítrio sob o comando de Cristo. Então, quando eu penso algo ruim para praticar, eu vou algemar esse pensamento e vou levar aos pés de Cristo. Então, Cristo vai decidir se eu devo prosseguir com aquilo ou não. E não é fácil você ter o seu pensamento e Jesus falar, eu não quero nada disso. Mas eu acho que é assim. Ele diz, não interessa o que você acha, é o que eu quero que seja feito. Muitas das vezes nós queremos fazer algo e Deus diz não. E nós não queremos, ele fala sim, é sempre o contrário. Porque a nossa construção é carne pecaminosa. Desde a queda, nós só pensamos naquilo que é mal, para a queda. Ai de nós, se não fosse Cristo e o poder do Espírito Santo. Por isso que até para orar, nós nem sabemos orar coisa nenhuma. Toda vez que a gente ouve alguém orando e o Espírito Santo agindo, é o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque não sabemos orar como convém. Até para orar, nós oramos para a nossa própria. Nosso pensamento é ruim, é para o nosso próprio ego. Nós pensamos em nosso próprio umbigo, em nossa própria mente, em nosso próprio coração. E a Bíblia diz, enganoso é o coração do homem. Os sentimentos e o pensamento é a alma do homem enganosa. É por isso que a Bíblia diz, o único ser na Bíblia que pede, na Bíblia, filho meu, dá-me o teu coração, a sua alma, seu sentimento, sua volição, sua vontade própria, seu entendimento, sua consciência. Deus pede para que ele esteja no controle. Antigamente, irmãos, não sei quem lembra aqui,
tinha um folheto, hoje os folhetos são pequenos, né? Tinha um folheto desse tamanho que era um livreto, enorme, que era o coração do homem. Alguém lembra disso? Lembra? O coração do homem. E de um lado tinha o diabo, os demônios, a carne e o pecado. Do outro lado era Cristo. Jesus falou, não dá para mim ficar aqui. Ou é eu, ou é o diabo. E quando o trono do coração estava vazio, o diabo aproveita. É o que Jesus disse. Lembra que Jesus disse? Se o espírito maligno sair da pessoa, de uma casa, o texto ainda fala casa. O texto fala casa. Sai de uma casa. Ele vai rodear por lugares áridos. E ele voltar a encontrar a casa varrida, adornada assim, alguém no comando, ele vai entrar e trazer mais quanto? Mais 7 pior do que ele. Que caráter tem esse irmão, essa irmã? Se quem domina ele ou ela é a carne, o pecado e o diabo. E o mundo, com o seu sistema. Então, quando nós temos Cristo no comando do nosso coração, no comando da nossa alma, nós fazemos aquilo que ele quer. Observe, nós aqui temos o caráter de Cristo. Gálatas capítulo 5, verso 22, se for possível colocar lá. Gálatas capítulo 5, verso 22. Gálatas capítulo 5, verso 22. O que é então o caráter de Cristo? É o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o caráter de Cristo impresso em nós. Vou dizer uma coisa para os irmãos e para os jovens, para a igreja. O que vai nos salvar nunca será os dons espirituais ou ministeriais. Nunca. Tanto que na eternidade, no juízo final, vai estar no trono e alguém vai dizer, em teu nome profetizei. Jesus disse, em teu nome curei. Disse, nem vos conheço. Apartai-vos de mim, maldito para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque dom não vai salvar ninguém, poder não vai salvar ninguém, língua estranha não salva ninguém, dons de curar, profecia, isso não vai valer nada. A Bíblia diz, havendo língua cessar, tudo vai cessar. O que vai permanecer é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito não são os frutos do Espírito, é um só, é o amor. Só que o fruto do Espírito, ele se manifesta de várias formas, como uma mexerica. Eu não sei como fala que é mexerica, como que é? Clementina, meu Deus, é o nome de uma irmã que eu lembrei agora. Clementina na igreja, a congregação nossa, irmã Clementina. A gente não sabia que é para outro país, que eu achava que o mundo terminava na montanha da minha cidade. Sério. Depois descobri que não. Então, a tal da Clementina, a tal da mexerica nossa lá no Brasil, cheia de gomos. É um fruto só, composto de várias partes. Vamos ver o fruto, não é os frutos, pregador pregando nada, não é os frutos, o fruto do Espírito é, primeiro, vamos ler, amor, gozo, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Vai para o versículo 23. Contra essas coisas, não. Sabe por quê? Esse é o caráter de Cristo. Cristo é isso aí. É isso que Cristo é. O caráter de Cristo impresso em nós, através dos seus ensinamentos, como eu disse, demanda tempo, demanda investimento. A santidade é a base de tudo. Não é de um dia para o outro. A palavra metamorfos, aí vem a palavra metamorfose. Todos já devem ter lembrado agora da borboleta dentro do casulo, né? A borboleta dentro do casulo é a metamorfose, é o metamorfose, é a transformação, a palavra grega, transformação. Ninguém é transformado de um dia para o outro não, viu, João? Não é de um dia para o outro não, é um processo até Cristo, até o dia de Cristo. No dia que a trombeta soar, e a Bíblia diz que os anjos do Senhor recolherão salvos na terra, porque vai ser os anjos que vai fazer isso, aí sim nós alcançaremos a estatura de varão perfeito. Até lá, estamos em construção. Estamos em obras. A partir de hoje, nós temos que lembrar sempre, jovens, o que Cristo quer de mim. O que Cristo falaria na minha escola. Como ele agiria. Com quem ele andaria. Lembre-se que Jesus se sentava com pecadores. Mas a aliança, porque quando se senta com alguém para comer ou para conversar, como nós estamos aqui, isso aqui é uma aliança, irmãos. Existem vários altares. Existe o altar do casamento, que é o leito do casamento. Existe o altar da família, que é a mesa. E aqui é um altar também. Né? Nós estamos num altar reunidos. E nós estamos em uma aliança. Toda vez que Cristo se sentava para comer com o pecador, a aliança que ele estava fazendo não era com o pecado. Era para salvar o pecador. Era aliança de salvação. Era diferente. Então nós temos que saber com quem nós estamos andando. Com quem nós estamos falando. E o que nós estamos transmitindo. Foi cantado aqui o bom perfume de Cristo. Irmãos, tem gente que o perfume está vencido. Não tem o cheiro de Cristo.
não tem o cheiro de Cristo, Paulo diz que tem gente que tem cheiro de morte e não de vida. Porque o perfume de Cristo é vida. É isso que traz. O que eu tenho que ter? A unção do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo trabalha em meu coração, o meu trabalho, eu faço a diferença. Lá na escola eu faço a diferença. Futuramente, se for o caso, na faculdade. Aonde eu estiver, no meio da minha família, meus parentes. Eu já vi muitos jovens, muitos adolescentes. E até teve um caso de um pré-adolescente, servo de Deus, que a família inteira era perdida. E através daquele menino, toda a família foi salva. Porque Cristo começou a obra primeiro naquela criança e levou para todos os parentes e família. Irmãos, não nos adianta reunirmos todos os domingos, todos os sábados, de domingo a sábado, cantar, sentir a presença de Deus e no dia do arrebatamento ficar. Ou se partir para a eternidade e para a perdição. O que adianta isso? O que adianta isso? Precisamos de poder, precisamos de unção. Eu sou fã disso. Eu estava dizendo ao pastor, a gente ouvia algumas pessoas antigamente, rapaz, é homem de Deus, pode viver uma vida podre. Só vivia de aparência. Gente, está querendo enganar quem? Nós podemos ser enganados porque somos humanos. Ainda que temos o discernimento de espíritos, nós somos humanos. E podemos falhar em dado momento. Quantas das vezes o pai pode se enganar com a filha ou com o filho? Quantas das vezes? A moça ou o rapaz pode enganar o papai e a mamãe ou o pastor da igreja, o professor da escola. Mas Cristo está te vendo. A Bíblia diz que os olhos do Senhor, Ele procura os fiéis na terra. E eu vou transformar os santos na terra. Quem é santo e quem não é. Quem tem uma vida fiel, porque não adianta, irmãos, eu estou aqui, minha esposa está ali, meus filhos. Eles sabem que é um sonho de verdade. Eles sabem. Sabem? Não tem um caso. Todo mundo conhece o menino que o demônio pegou lá e o menino virou: pai, dá um soco na cara dele, igual o senhor faz com a mamãe lá em casa. Acabou, irmão. Expulsando o demônio. Que adianta isso? Que adianta? Deus está vendo como é o matrimônio, como é o casamento, como é o namoro, se é namoro santo, se não estão virando um só, ainda não é hora de virar um só. Um só é depois do cartório, depois que assinar o papelzinho. E para nós temos a graça de fazer o culto de ação de graça, que é a cerimônia, né, religiosa, lá do cartório. Depois pode virar um só. Depois vira um só. Enquanto isso não pode. Não pode. Então como que nós estamos vivendo? Qual é o nosso modo de vida? Qual é a nossa maneira de viver? Eu estou santo aqui. Ó, terno. Esposa arrumou esse terno aqui. Até um pouquinho grande, porque eu sou pequenininho, tem que fazer vai. Eu estou tentando puxar, não vai. Então, o que adianta? O que adianta? Esse gravado aqui eu acho que foi o pastor Hermes que deu. Você que está vendo, não é isso. O que adianta? Não vale nada. Nós estamos bem vestidos, perfeito, tem que estar assim. Mas tem que ter vestes de salvação. Porque a vida cristã é aquilo lá, é um quebra-cabeça. Olha lá o quebra-cabeça lá: amor, fidelidade, adoração, santidade, fé, alegria. Ali está o fruto do Espírito completo ali, mais outras características de Cristo. Eu tenho que ser então moldado pelo poder do Espírito Santo. Eu vou terminar. Eu preciso ser trabalhado por Deus. Agora eu tenho que me deixar ser trabalhado. Porque quando Deus começa a trabalhar, lembra do vaso do oleiro? Quem és tu, barro, para dar ordem para o oleiro que ele pode e que ele não pode fazer? Quem é você? Quem é a senhora? Quem é o senhor? Para dizer o que Deus pode e o que não pode. Me lembro agora de um líder de jovens, foi meu líder também, que ele pegou a Bíblia e disse: Deus não fizer. Eu rasgo essa Bíblia e falei: filho, pode parar. Acabou o seu tempo. Deus não é obrigado, ele não tem empregado, ele faz a hora que ele quiser. É o tempo dele, a hora dele, do jeito dele. Foi falado aqui para nós orarmos. E nós clamamos. Vai ser difícil a vontade de Deus. É difícil, não, essas coisas. Meu papai está lá em última instância. Quase na instância. Meus irmãos estão orando para que dê tempo de eu chegar para vê-lo. Para ele vir e conhecer o bebê, que é o netinho dele mais novo. Sei? Ele tem que estar preparado. Ele que tem que estar preparado. Nós não sabemos o tempo. Mas não é só velho, idoso, ele vai fazer 84 anos. Está fazendo hoje, né, filho? Amanhã, né? Se Deus quiser, 84 anos. Mas tem menino aí de 12, 13 anos, 14 anos, partindo para a eternidade, sem ter o caráter de Cristo. Que adianta isso? Então, não é isso mesmo. Ou nós temos uma vida agora de santidade, ou nunca mais.
Não é amanhã que eu vou buscar a santificação. Nem amanhã que eu vou começar a me consagrar. Lembrar, vamos consagrar. O povo acha que consagração é só vir de manhã, reunir e orar. Irmão, consagração é ter vida de santidade. Isso que é consagração. Não é orar e jejuar. Isso é só faz parte. É lutar para ter um pensamento como de Cristo. Falar como Cristo. Amar como Cristo amou. Perdoar, irmão. Tem gente, irmão, que é uma bênção. Só não consegue perdoar. E nem pede perdão. Passa por cima das pessoas como se fosse um trator. E olha para trás e continua. Aleluia, glória a Deus, coisa nenhuma, rapaz. Volta lá atrás e conserta. A Bíblia diz, levanta de onde caíste. Nós temos que voltar de onde nós caímos. Porque sabe o que acontece? Como que acontece na escola, jovens e adolescentes? Quando nós ficamos em recuperação ou reprovar, tem que fazer o ano todo de novo. Tem que fazer as provas tudo de novo. Já viu, irmão, porque a prova repete para você? Porque você ficou reprovado. Por isso você repete prova. Meu Deus, por que não passou por essa prova aqui? De novo. Né? Porque a gente sempre vai ter vida de aperto. Né? Sempre vão ser perseguidos, sempre vão ter testes da parte de Deus. Mas quando repete demais, irmão, é porque você está ficando reprovado. Você está em muita recuperação. E Deus nos dá chance. Porque o nosso Senhor Jesus, Ele é um reconstrutor de destinos. Ele forma destinos. Nós temos que entender que Ele prepara, Ele volta o tempo se for preciso e nos volta de onde caímos para nos reconstruir. Agora nós temos que estar dispostos a aceitar isso. A maioria de nós, eu me coloco também, pastor, a maioria de nós somos muito orgulhosos demais, como aquele vaso que quer dar ordem, o barro quer dar ordem para o oleiro. Deus nesse ponto só faz, nesse não. Deus não está nem para você. Se Ele tiver que mexer, aí você vai cantar Ele. Faz de mim um vaso, quebra-me por dentro, faz um movimento. Ele vai fazer. Ele vai quebrar, Ele vai arrancar, Ele vai fazer. Tudo porque te ama. A Bíblia diz aos Hebreus que Deus é Pai. Ok? E se nós somos filhos, nós não somos bastardos. E Ele açoita e castiga aos filhos que ama. Se for preciso, Ele faz. Se for preciso, Ele faz. Deus ama tanto que enviou o filho dele para morrer em nosso lugar. Imagine, a Bíblia diz que Ele não poupou o seu próprio filho. Você acha que Ele vai te poupar ali em você? Mas não vai. Mas não vai. Se for preciso, Ele te faz você descer lá embaixo e começa tudo de novo. Tem pessoas aqui, assim diz o Senhor. Eu sou menino, não tenho tempo para isso. O tempo está passando muito rápido para mim. Eu não tenho tempo para isso. Tem pessoas que Deus vai começar tudo de novo. Tem que reconstruir tudo de novo. Deus te trouxe aqui essa noite para dizer para o senhor, para a senhora, para você, que Ele precisa trabalhar tudo de novo. E você tem que abrir o coração para que isso aconteça. Precisa. O quebra-cabeça não está em ordem, está todo fora de ordem, ainda está todo desorganizado. Só Ele pode organizar. Porque nós tentamos com a força, com a nossa própria força, com a nossa própria sabedoria, com o nosso próprio entendimento. E assim diz o Senhor. Aí não é brinquedo não. Para mim falar assim, isso não é Ele. Deixa que Ele faz, viu, filho? Deixa que Ele coloque no lugar. Porque Ele vai colocar tudo no seu devido lugar. Vai doer um pouquinho, mas vai dar certo. Vai dar certo. É Ele que está forjando o meu e o seu caráter. É Ele que está formando o caráter em nós. E outra, Paulo disse, olha, como eu vejo vocês, ele dizia para os irmãos, eu sinto dores como que de parto. Vendo Cristo sendo formado, ou sendo trabalhado, obrado, daí vem a palavra obreiro, vem trabalhado em vós. A Bíblia diz, como que se forma os ossos? Aí não está falando de osso, ou está orando a Deus em cima disso. Não, o Senhor faz o osso. Como que faz os ossos no ventre de uma mulher? É Ele que tem. Como que Ele tem aquela questão lá dos cromossomos? É só Ele que tem aquilo. Só Ele pode. Imagina no âmbito espiritual. Imagina no âmbito espiritual. Tem pessoas que tem que voltar tudo de novo. Tem que nascer de novo. A reconstrução vai ter que se nascer de novo. Aí vem o outro que vai ter que voltar para o ventre da minha mãe. Você vai ter que voltar. Você vai ter que retornar. Não é reencarnação não. Vai ter que ser reconstruído. Por isso que a Bíblia diz, nascer da água e do Espírito. É o batismo, pastor. Mas não adianta. Tem gente que se batiza e não foi reconstruído. O que adianta? Batizou, só foi em banho. Tirou foto, fez filmagem, mas não houve transformação nenhuma. Cadê a metamorfose?
A metamorfose, a transformação, a santidade é quando as pessoas olharem para você e dão um passo para trás. Opa, isso é diferente. Quantos aqui já tiveram, eu já tive essa oportunidade dada por graça de Deus, não pela minha, porque a graça sobreabunda, ela a Bíblia diz multiforme sabedoria de Deus. Né? Quando o pecado abunda, a Bíblia diz que superabunda a graça de Deus. As pessoas olharem para você, para o Senhor disser assim: eu vejo algo diferente em você. Eu quero estar perto de você. É bom, eu fico bem, eu sinto alegria, paz. Eu vejo um brilho diferente em você. Quando você fala, eu me sinto paz. É o caráter de Cristo impresso em nós. Eu gostaria de convidar a igreja para se colocar sobre isso. Eu quero convidar os jovens aqui à frente. Eu não sei se é possível os jovens aqui à frente. Com autorização do pastor da igreja e da liderança, que mais uma vez eu parabenizo. Todos os jovens, os que estão aí também. Os jovens e adolescentes que estão na nave do templo, podem vir também. Com autorização da igreja de Deus. Eu quero orar por vocês. Nós vamos orar por vocês. E você que está aqui, nós temos que louvar a Deus pela vida desse exército de jovens, moças e rapazes. Foi cantado aqui, uma nova geração se levantou. Vocês são construtores também. Pastor, mas eu estou sendo construído. Deus nos dá a graça de participar dessa obra. Nós temos a graça da parte de Deus de trabalhar para Ele como obreiros desta obra também. E Deus vai começar a levantar vocês, além de estar sendo construídos, vocês também vão ajudar outras pessoas que estão precisando de construção. Deus vai ungir vocês. Deus vai sagrar vocês, consagrar vocês. E quando vocês se aproximarem de pessoas, essa construção que está em vocês vai pegar nele também. Esse contágio é bom. Esse contágio é bom, não é Covid não. É santidade. Isso é bom. Que pegue esse vírus da santidade, que passe para outros. Mas quando olharem para vocês na escola, no trabalho, em casa, o papai e a mamãe, o professor, na faculdade, na escola, onde vocês estiverem, onde vocês passarem, os vizinhos, olhem para vocês. Eu tinha uma vizinha, ela ainda está viva, essa vizinha, que eu coloquei no meu coração que antes que eu pregasse, né, no templo, eu tinha 15, 16 anos. Falei, antes que eu tiver a oportunidade para pregar no templo, eu preciso pregar para os meus vizinhos primeiro. E esses vizinhos me conheciam antes que eu nascesse. Imagina, eu estava no ventre da mãe e sabia quem era. Conhecia a minha vida. Tanto quando eu fui consagrado a presbítero, muitos anos atrás, quando eu fui consagrado a presbítero, foi feita uma análise. Naquele tempo analisava os vizinhos, parentes, para ver se o camarada era mesmo. Se tinha vida no altar ou não. Eu tinha 21 anos de idade quando fui consagrado a presbítero. Na antiga Assembleia de Deus era raro isso. E eu ainda estava noivo da minha esposa, foi isso também. Um cara que nem casado. Então imagina. E aquela vizinha, eu tinha que falar de Jesus para ela. E ela sabia quem eu era. E se eu não tivesse a construção de Cristo em mim, jovens, adolescentes? E se eu não tivesse uma vida limpa, uma vida de santidade? Se eu fosse como os filhos dela que viviam na prostituição, na mentira, na bebida, nas drogas, se eu fosse como eles, eu não teria moral para chegar na casa dela e falar de Cristo para ela. Eu falei, Dona Natalina, eu lembro aqui, Dona Natalina, eu quero falar de Jesus para a senhora. Não é difícil. Ninguém me chegava na casa dela e ia botar tudo para fora. Tampava a água, falei, eu quero falar de Jesus para a senhora. Falei, tá bom, vou te aguardar, Rosé. Irmãos, eu fiquei aguardando em oração, durante 2 dias em jejum e oração, eu tinha 16 anos. Oração e jejum. E ela estava lá, quando eu olhei pela cerca, ela estava na varanda dela, aguardando, botou 2 cadeiras, pronta para ouvir a palavra. As pessoas estão de olho em vocês. Tem pessoas observando, a Bíblia diz que há uma grande nuvem de testemunha, pastor, observando aos jovens adolescentes. Eles estão nos observando. Já pensou, você chega para um colega seu, que é jovem, adolescente também, você quer falar de Jesus e fala, você falou para mim que é você faz isso, você faz aquilo, já pensou que foi horrível? Então você vai mostrar o caráter de Cristo que cresce em você. Quando você chegar, tem que mudar a situação. Você não pode participar das piadinhas, das conversas das suas colegas e dos seus colegas. Tem que mudar. Mas também não vai ser careta, né? Vai ser chato. Vamos profetizar, para de graça. Também não é assim também, não. Só se te pedir. Você só entra numa situação, só ora se te pedir. Mas a sua vida tem que ser uma vida limpa. E quando você chegar, as pessoas vão ser impactadas pelo poder de Deus. Nós vamos orar por vocês. E Deus vai fazer isso. Batismo com o Espírito Santo. Dons espirituais, ministeriais. Eu queria estar aqui. Não, mas nem eu faço um movimento, é o Espírito Santo. Eu estava ali pensando, olha, Deus, eu vou fazer isso, você vai fazer o que eu falar para você fazer. Uai, você esqueceu quem manda nisso? Esse senhor, quem manda sou eu, então você vai fazer do jeito que eu quero que faça. É assim que ele quer que seja. É desse modelo que ele quer.
Porque Deus não fala só no barulho, Ele fala no sincero, tranquilo e suave também. Tá? Por isso que foi dito, é melhor 5 palavras em línguas entendidas do que 1000 que não dá para entender, a não ser que haja um. Entenderam? Então nós vamos orar. E Deus vai trabalhar em você, vai continuar o trabalho. E Ele é poderoso, conforme diz Filipenses 1,6. Para aquele que começou a grande obra, Ele é poderoso para terminar. Vamos orar? A igreja levanta as mãos para cá, louvando a Deus pela vida desses jovens adolescentes. Todos, vamos orar, Senhor Deus. Nós queremos te louvar, Senhor, pela vida desses rapazes e moças, dessas crianças, jovens e adolescentes. Estão diante do altar do Senhor. O teu povo está clamando agora, Senhor. E nós te agradecemos, meu Deus, por este primeiro dia do congresso. Nós pedimos que o teu caráter, Senhor, seja impregnado na vida deles e delas, de tal forma que eles sejam seu visto por outros, como o próprio Cristo. Que o teu poder, Espírito Santo, manifeste-se na vida deles. Encha eles de poder, de unção, de autoridade. Encha eles de sabedoria, da visão, Senhor. Livra do mal, traga proteção, traga uma blindagem sobre a vida de cada adolescente jovem. Que o Senhor encha-os de poder, que o caráter do Senhor está sendo construído neles, através do ensinamento do teu Espírito, seja mostrado para toda a sociedade, para todos aqueles que podem enxergar, conforme diz a tua palavra. O luzeiro deve ser visto por todos, não deve ser escondido. Então que o teu poder seja manifesto, que o teu óleo seja derramado, em nome de Jesus. Amém e amém. Quantos podem dar uma salva de palmas para Cristo? Eu quero agradecer a oportunidade